E agora a gente vai tratar de um assunto, rapidamente, que é o seguinte. Ontem o governo anunciou uma série de medidas para tentar reduzir o preço de alimentos e entre eles estão entre eles está a redução de alíquotas de importação de diversos produtos importantes. Nós, então, convocamos aqui o Rafael Salomão, da revista Globo Rural, para dar uma canja aqui e comentar com a gente sobre as perspectivas, se essas medidas foram bem recebidas, se elas têm algum efeito. Rafael Salomão, obrigado pela participação. O que você tem a nos dizer? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde a todos aí. Boa tarde aos ouvintes da CBN. O que eu acho que o grande ponto que chama a atenção aí desse pacote de medidas é que, por mais que a solução, aí a questão da inflação de alimentos, da alta do preço dos alimentos, seja uma demanda aí de solução urgente por parte do governo, não só pela questão da economia, pela justificativa econômica, mas também pelo momento político, né, de como isso afeta e vem afetando aí a popularidade do governo, né, são medidas que não têm aí um efeito imediato. Né? Então, a solução é urgente, mas o pacote ainda depende de questões que são complementares. Então, vou te dar um exemplo. Né? Quando o governo fala em redução de tarifas de importação de produtos, né, isso primeiro precisa passar por aprovação da Câmara de Comércio Exterior, né? Isso precisa passar por aprovação do governo. E nós estamos falando também, quando se fala desse tipo de coisa, né? Nós estamos falando também da interferência que pode ter na arrecadação do governo, e o governo também tem que calibrar isso. Então também não é uma solução fácil. Quando a gente fala, por exemplo, de formação de estoques de alimentos, né? Formação de estoques de produtos básicos. É uma medida importante? Ela é uma medida importante. Tem orçamento para isso? Não. Porque o momento governo não vai tem. precisar de dinheiro para comprar. Pois é, e o governo vai precisar... Primeiro tem esse aspecto, né? O governo vai precisar de dinheiro para comprar esses alimentos. E segundo, o mercado desses alimentos vai ter que apresentar uma conjuntura que seja favorável. Vai apresentar uma conjuntura que seja favorável para o governo entrar comprando. Se o preço estiver alto, o governo, para comprar, vai ter que oferecer um preço mais elevado. Então, qual vai ser o efeito disso? Isso. Ou quando você fala, por exemplo, do Plano Safra. O próximo Plano Safra, em que devem vir aí esses incentivos ao médio produtor que o governo está falando, o próximo Plano Safra só entra em vigor em em julho. Né? A gente já tem um Plano Safra para 2024, 2025 que está em vigor. O próximo seria para a safra 2025, 2026. E aí tem toda uma negociação do governo com o setor privado, as diversas demandas também do setor agropecuário são colocadas nisso. Então, assim, não, do ponto de vista econômico, como mostram até aí os dados do PIB do quarto trimestre, né? E do ponto de vista político, é uma solução urgente. Só que são medidas que não entram em vigor de imediato. E aí, como a gente pode conferir na reportagem do Valor Econômico e também no site da Globo Rural, os economistas aí consultados até o momento pela reportagem vão aí muito na linha do ajuda, mas não resolve. Quer dizer, são soluções que podem ter aí um efeito ainda limitado sobre a inflação de alimentos, Sardenberg. Tá certo. Rafael Salomão, muito obrigado pela apresentação extra aqui do Globo Rural, da CBN Agro, e até a semana. Imagina, sempre apostos, e lembrando que a cobertura completa no site da Globo Rural, também no Valor Econômico, e a gente sempre de prontidão para trazer as informações aí para o ouvinte da CBN. Uma boa sexta-feira para vocês. Até mais. Muitíssimo.